Sejam bem-vindos ao canal Urobloguei. Eu me chamo Cid Zauli, sou médico urologista e neste episódio eu quero conversar com vocês sobre o tema de como aumentar o tamanho do pênis. A internet sugere inúmeros produtos que podem gerar um aumento do pênis. Pesos, aparelhos de tração, pílulas, cremes, substâncias para você aplicar no pênis para promover o aumento do pênis. Muitas vezes é tudo produto enganoso e aí eu quero conversar com vocês sobre evidências científicas que começam a aparecer sugerindo alguns tratamentos que podem promover o real aumento do tamanho peniano. Como eu acabei de falar, por enquanto não existem evidências científicas que mostrem que resultados podem ser conseguidos com essa ou aquela técnica. Porém, a bioplastia peniana, que vai promover o alargamento do pênis com o uso de ácido hialurônico, está ganhando muito espaço. Já vem sendo feita, inclusive, por alguns urologistas, mesmo sem evidências científicas, e por muitos profissionais, médicos, biomédicos ou que estão voltados para os tratamentos estéticos com o uso de ácido hialurônico, que é uma substância que já promove excelentes resultados para os preenchimentos faciais. E com a vantagem de que é uma substância que, como vai sendo reabsorvida com o tempo, qualquer deformidade que possa ter sido causada pelo uso do ácido hialurônico vai se desfazer. E aí haverá sempre a necessidade de novas reaplicações, sendo os resultados positivos e principalmente se os resultados não forem muito bons, porque aí você vai ter a possibilidade de resolver o que não havia ficado muito bom. Quando eu falei que a internet informa sobre muitos produtos que existem que podem gerar o aumento do pênis, eu falo das bombas de vácuo, eu falo dos pesos penianos, acredite se quiser, usar um peso no pênis para alongar ele, as manobras de alongamento peniano, conhecida como Jelken, os elementos que podem ser utilizados, aparelhos que promovam uma tração contínua do pênis, visando ganhar alguns centímetros, e até mesmo o uso de suplementos e cremes tópicos. Como eu falei, não há evidências científicas que suportem o uso desses procedimentos. E há relatos de que, às vezes, esses aparelhos, essas substâncias podem causar até dano ao pênis, danos cosméticos, podem atrapalhar e dificultar até mesmo a ereção. Então, qualquer procedimento visando o aumento do pênis deve ser reservado para os homens que nasceram com um problema de tamanho de pênis ou que, infelizmente, durante a vida, tiveram algum acidente que comprometeram a estética e o tamanho do pênis. Quando eu falo de técnicas cirúrgicas, uma das coisas que pode ser utilizada é a injeção de gordura, de outras partes do corpo, como por exemplo a pele escrotal, de silicone, tudo isso visando aumentar o calibre do pênis. Esses procedimentos tendem a não dar certo, porque a gente não tem como inviabilizar as ereções espontâneas. À noite ou durante a fase do sono profundo, o homem costuma ter ereções. E essas ereções são as responsáveis para comprometer a qualidade da estética, porque essas substâncias acabam se disseminando por dentro do pênis de forma irregular, gerando as deformidades. Porém, como eu já falei anteriormente, o ácido hialurônico vem aí com excelentes resultados. Já mostra excelentes resultados. Só precisamos esperar as evidências científicas. Porém, a gente deve deixar claro que essas injeções, elas, se não forem bem feitas, elas podem causar danos ao pênis, elas podem comprometer a qualidade da ereção, podem levar a deformidades, a cicatrizes. Então, é importante que alguém que tenha muita experiência seja o responsável. E é por isso que as sociedades de urologia estão correndo atrás de trabalhos, estão indo atrás de treinamento para que possam credenciar urologistas a realizar de forma correta todos esses procedimentos, embora muitos urologistas já os façam. Quando a gente fala de enxerto de partes de outra região do corpo para aumentar o calibre do pênis, um exemplo, por exemplo, é a pele da bolsa escrotal, sendo que a gente tem que tomar um pouco de cuidado em relação aos pelos que crescem na pele da bolsa escrotal, utilizando uma técnica para que esses pelos não voltem a crescer e envolver o pênis com essa pele. Então, numa questão de um acidente, num problema mais sério, essa pele que é logo ali ao lado do pênis, ela pode ser utilizada para fazer essa enxertia, sempre com os riscos de deformidade, sempre com os riscos de atrapalhar as ereções. Também já foi tentado, e acredito que ainda se tente, o uso de próteses ou até mesmo de estruturas visando alongar o tamanho do pênis. O índice de complicações é grande, comprometimento de sensibilidade, comprometimento de ação motora, dificultando a ereção ou até mesmo levando
a deformidades penianas, como curvaturas, que podem inviabilizar o ato sexual. Uma outra técnica cirúrgica é aquela que você pode realizar a soltura do ligamento suspensor do pênis. O pênis, na parte de cima, tem um ligamento que fixa ele ao quadril, e com isso, na hora que ele está ereto, ele fica suspenso, né, voltado para cima. Se você solta esse ligamento, a tendência do pênis é cair e ganhar alguns centímetros, mas essa técnica, infelizmente, com o passar do tempo, pode perder a validade, porque há uma tendência desse ligamento se refazer sozinho. Uma outra técnica cirúrgica é a retirada dessa gordura que fica sobre o pênis, onde ficam os pelos pubianos. Homens obesos, homens que vêm ganhando peso, homens que envelhecem, tendem a acumular gordura nesta região. E com o aumento da gordura, a tendência é que essa gordura englobe o pênis e o homem passe a apresentar uma situação de pênis embutido. Na hora que ele olha, o pênis está totalmente coberto, totalmente engolido pela gordura que fica em cima. Então a retirada desse excesso de gordura por lipoaspiração, por exemplo, pode fazer com que o pênis fique um pouco mais exposto. E se você associar essa lipoaspiração com a soltura do ligamento do pênis, às vezes você promove um aumento peniano. Eu queria realçar que muitos homens se incomodam muito com o estado do pênis flácido, que é a hora que ele faz a exposição pública, seja porque ele está usando uma sunga, seja porque ele vai usar um banheiro comunitário. Aí nessa hora, ele fica incomodado com o tamanho do pênis. E em relação ao tamanho do pênis, o que incomoda ele é a hora da ereção também. Muitos têm como referência vídeos pornográficos, onde os atores que são escolhidos são aqueles justamente que apresentam pênis maiores. Então, a grande maioria acha que tem pênis pequeno, mas as evidências científicas mostram que o tamanho do pênis em ereção varia de 11 a 16 centímetros. Há exceções? Há exceções, mas como eu disse, são exceções. Sem contar que muita gente não sabe fazer a medida correta do pênis. Aí na hora que mede, acha que o pênis é muito maior do que na verdade ele é. Quero realçar que esses tratamentos estéticos, eles podem não oferecer uma boa resposta funcional. Então o homem tem um aumento do pênis visual, mas esse aumento pode comprometer o funcional, pode comprometer a ereção e pode atrapalhar o ato sexual. Existem também os transtornos psicológicos. O homem que acredita que tenha um pênis pequeno e não tem. O que a gente sugere é que esses pacientes tenham um acompanhamento psicológico. A gente sugere que eles conversem com seus parceiros sobre essa questão, para que a coisa fique mais branda, porque às vezes o cônjuge não se incomoda com o tamanho do pênis do parceiro, e a gente sugere para que homens invistam em qualidade de vida, atividade física, dieta, tudo isso objetivando ou a perda de peso ou evitar o ganho de peso, que isso sim, por aumentar a gordura em volta do pênis, pode levar o pênis a ficar embutido. Se você chegou até aqui, eu quero dar 2 sugestões para você. Estou deixando aqui em cima uma thumb falando sobre um episódio que a gente fez no passado, onde foi feito um estudo mostrando que homens gays têm pênis maiores do que homens heterossexuais. E se você chegou até aqui, acredito que esse vídeo também já mereça seu like. Clica aqui nesse ícone, se inscreve no nosso canal e deixo como sugestão para você continuar sua maratona esse episódio aqui em cima que fala justamente sobre o transtorno psicológico do pênis pequeno. Muito obrigado pela sua atenção.